Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudarmos, fazermos o nosso devocional de acordo com um texto escrito pelo irmão Nicolas Zeller, cujo nome é Ouvintes. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Nicolas Zeller. O que eu faço? Leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Lembrando sempre que eu não tenho nenhuma formação teológica, simplesmente faço aqui aquilo que vai no meu coração, aquilo que eu entendo que é importante para mim, eu compartilho com vocês, tá bom? Peço para vocês também se inscreverem no canal, para aqueles que não se inscreveram, fazerem ali um comentário, assinarem o sininho, enfim, coisas que façam que o algoritmo compreenda que a nossa mensagem é importante. E por que a mensagem é importante? Porque eu estou falando? Nem de perto. Porque nós lemos a Bíblia todo dia. E a palavra de Deus, sim, tem a máxima importância e ela nunca, nunca, nunca volta vazia. Tá bom? Vamos orar? Senhor, que nós possamos ser ouvintes e praticantes da Tua palavra. Que possamos compreender aquilo que Tu queres que nós façamos. Obrigada, Senhor, porque a gente pode realmente ouvir a Tua palavra e realmente colocá-la em prática. É em Teu nome que pedimos. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos ler Mateus 7, do 24 ao 29. São poucos versículos, né? Mas vai fazer o quê? Vai falar sobre o encerramento do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, ou como alguns chamam de Sermão da Planície, né? E vai falar sobre uma parábola super poderosa sobre obediência e fundamentos espirituais. Jesus compara dois homens que constroem casas, uma sobre a rocha e o outro sobre a areia, para mostrar para a gente o impacto de ouvir e praticar os seus ensinamentos. Então, qual é a mensagem principal disso que a gente vai ler? Primeiro que a obediência é o verdadeiro fundamento. Se a gente não obedecer, não dá para seguir adiante. Então, ouvir as palavras de Jesus Cristo não é suficiente. A diferença entre o sábio e o tolo e o insensato está em praticar aquilo que ensinou. Aquilo que ensinou, que Jesus ensinou pra gente, quando a gente coloca em prática, faz toda a diferença. Porque, como diz a palavra, até o demônio ouve e crê, né? Mas não pratica. Outra coisa é que a vida da gente, ela não vai ser um mar de rosas. Haverão desafios, haverão tempestades. E ambos os construtores enfrentam as chuvas, os ventos, as enchentes. E o que a parábola mostra pra gente? Que as dificuldades vêm para todo mundo, mas só quem está alicerçado na rocha é que vai ali, permanecer firme. Outra coisa que a gente aprende é que a rocha é a prática da palavra de Deus. Construir sobre a rocha significa viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso é, ter uma estabilidade espiritual, mesmo quando as coisas não parecem dar certo, mesmo quando são muitos os desafios e parece tudo muito difícil. E é fundamental também entendermos a autoridade de Jesus. Porque quando o texto termina, a gente vai ver que as multidões ficaram maravilhadas. Por quê? Porque Jesus ensinava com autoridade, diferente dos mestres da lei que se apoiavam em tradições humanas. Bom, então essa parábola é um convite pra gente, super direto, que diz assim, não escuta apenas, viva o que Jesus ensinou. É sobre transformar fé em ação e palavras em prática. Amém? Então vamos ler Mateus 7, de 24 a 29. E diz assim, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei
ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu vou ler direito, ficou muito feio. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo esse discurso, a multidão se admirou dessa doutrina, porquanto o ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém? Bom, então o texto chama-se Ouvintes, e o versículo escolhido pelo irmão Nicolas Eller foi o 24, que diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ora, todos os dias a gente ouve coisas que vão contemplando, mostrando as histórias da vida e o lamento das dores de muitas pessoas que nos cercam, né? Muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão infelizes. E a gente também pode ouvir muita gente feliz, muito riso, muita piada contada, muita gazarra, enfim, muitas demonstrações de felicidade, de beleza, de belas canções. E quando a gente ouve, a gente aprende e entende. Às vezes a gente começa a acreditar e a fazer discurso falado sobre a nossa crença, sobre aquilo que a gente acredita, né? A palavra diz que aquilo que o coração, que tiver no coração, né? A boca vai acabar falando. Mas a questão central é: quais são as palavras que têm enchido o nosso coração? Essa é uma pergunta que não quer calar, né? Em um mundo de múltiplas vozes, mentiras que estão sendo proferidas, discursos criados para nos levar ao engano, há ideias que foram elaboradas bem meticulosamente. Para quê? Para descaracterizar a nossa identidade como cristãos. Tanto barulho a gente acaba ouvindo que é difícil entender onde é que está a verdade. E nós temos que ter discernimento. Por isso que é importante a nossa conexão com Deus. Então, o convite é que a gente volte os nossos ouvidos às palavras ditas pelo próprio Jesus Cristo. Nessas palavras, nas palavras de Jesus, a gente encontra a verdade que nos tem faltado. São palavras que transformam o nosso coração, que dão sentido à vida, que nos enchem de esperança e nos enchem de alegria. A mensagem de Jesus Cristo continua verdadeira. Ele é o mesmo, né? Ontem, hoje e vai ser sempre. Então, que as nossas palavras possam encher os nossos ouvidos e transformar a nossa vida. E em transformando a nossa vida, obviamente, nós transformaremos as vidas que estão ao nosso redor. O nosso manancial termina assim, que as palavras de Cristo, cheias e verdadeiras, encham nossos ouvidos e transformem a nossa vida. Amém? Bom, agora eu vou terminar e termino aqui deixando o quê? Meu abraço de urso. Lembrando que para nós que somos ouvintes das palavras de Jesus e praticantes, para nós o abraço dá super mega certo. Quero que você se lembre também que temos um versículo para decorar este ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou terminar deixando a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.